E aí vamos analisar a mão do Antônio. Uma situação bem peculiar. Estava aqui na FT de um torneio de 0,25, 45 players, é um sitting goal. Tinham 4 players restando, então já envolve a questão de CM. E tem algumas dúvidas aí, algumas discussões sobre como agir pré-flop ou como agir pós-flop. Então, vamos lá, a situação é essa aqui. Todos os jogadores postam o ante, que nesse momento estava em 60. O small posta 500 e o big posta 1000, que era o Antônio, o A Santos. O player 4, que é o UTG e também o cutoff nesse caso, já que está uma mesa short de handed. O UTG nessa mesa short ele folda e o botão abre o mini raise. O small, que está bem curto, ele folda. E aí tem as opções aqui, se a gente deve dar o fold, call, all-in, 3-bet call, 3-bet fold. O que caberia nesse cenário aqui, considerando um jogador randômico aqui no button. E a gente pode refazer esses cálculos considerando se a gente tiver mais informações sobre o jogador em questão. Como a mesa tem apenas 4 jogadores, mas já correu a FT faz algum tempo, às vezes a gente tem mais informações e nesse caso a gente deveria considerá-las para fazer uma análise mais precisa. Quando o jogador ali do botão abre esse mini raise, primeira coisa aqui, vou até salvar alguns notes rápidos que eu fiz. A gente tem 4 opções. A gente pode dar o all-in, que é a opção que eu acho mais interessante nesse cenário com essa mão. A gente pode dar o 3-bet, e o 3-bet tem o 3-bet call e o 3-bet fold. Eu não acho ser a melhor opção se a gente for dar o 3-bet fold. Então, se a gente for dar o 3-bet call em situações muito específicas, eu até acho que vale a pena. Não com o 8-8. A gente pode dar o call ou a gente pode dar o fold. Vamos ver aqui. Por que o fold não é uma opção? No cenário específico do fold. No cenário, no cenário específico do fold, vamos avaliar as nossas pot odds. No cenário específico do fold, a gente tem que dar o call de 1000 para ganhar 3.740 fichas, o que nos dá aí 1000 por 3.740, ou seja, a gente tem a gente está arriscando 26% do que a gente pode ganhar. Então, na teoria, o fold seria bom somente se a gente não tivesse uma chance de flopar uma mão que acertasse 26% quando a gente dá o call. Então, se a gente for pensar em todo o nosso range possível de call, vou abrir uma nova instância do Flopzilla aqui. Se a gente for pensar em todo o range possível de call com um 8-8, o que a gente vai considerar? O quão bem o 8-8 flopa. E dessas mãos que o 8-8 flopa, quais são as mãos que a gente consegue continuar no pós-flop? Então, se a gente selecionar aleatoriamente aqui, selecionar o 8-8, não importa qual é o naipe. Vamos imaginar o que o 8-8 pode fazer no flop. O 8-8 pode fazer uma quadra, com certeza vai ser bom. Um full house a gente vai continuar. Um flush
nunca vai fazer um flush, né? Porque tem só uma carta do naipe. Nunca vai fazer um straight. Vai fazer trinca algumas vezes. Nunca vai fazer. Vai fazer alguns dois pares, mas não dois pares com a minha mão. Vai fazer dois pares apenas se bater já um par na mesa, né? Vai fazer over pair. Top pair não vai fazer, porque quando acertar 8 a gente vai trincar. Vai fazer um par médio aqui 38% das vezes, que é um par médio abaixo do top pair, ou seja, vai bater apenas uma overcar. Fazer um par mediano, fazer um par fraco, vou tirar o ace high. Vamos deixar aqui duas pontas e broca, né? Porque pode bater de repente 7, 9 e 10, que é um bordo que a gente pode pensar no check raise. Pode bater 7, 9 vala, enfim, ou melhor seria, né? 7, 6 e 4. A gente tem duas overs e broca. A gente pode ter um flush draw poucas vezes. Então, os draws que compõem principalmente aqui combo draws, a gente vai ter poucas vezes, já que a gente tem um par. Se a gente tivesse abrindo um connector, esse número aumentaria muito. Mas considerando todas essas situações que a gente já filtrou aqui, a gente vai acertar o flop 64% das vezes. Ou seja, bem mais do que esses 26% que a gente precisaria. Agora, se a gente desconsiderar ainda que quando eu bater um flop, digamos, 9, 3 e 5, meu 8, 8 ainda é muito bom, eu poderia tirar essa opção do par e ainda assim eu teria 28%. Então, eu tenho no mínimo odds necessária para dar o call. Dar o fold aqui nessa situação seria muito ruim, tanto por odds, já que a gente tem que dar esse call pelo tanto que a gente tem que investir e pela possibilidade de a gente ter a melhor mão pós-flop, e tanto pela questão de estratégia. Por quê? Qual que é a estratégia mais comum numa FT? A gente geralmente joga um pouco mais loose, só que quando chega numa FT, a tendência é que a gente diminua um pouco o número de mãos, porque já tem CM envolvido, tem uma série de fatores mais complexos do que o jogo antes da FT. Então a tendência é realmente diminuir o número de mãos que a gente tribeta, diminuir o número de mãos que a gente abre, até pelo menos a gente começar a observar os adversários e talvez depois voltar a abrir mais mãos e tribetar mais mãos. Por outro lado, a mesa está curta, então tem só 4 players, o que obriga a gente a jogar com ranges maiores, já que a gente vai ter que pagar o Big Blind e o Small Blind e os antes muito mais vezes. Os antes não importa, mas o Big e o Small muito mais vezes. Então, como essa frequência aumenta, a gente tem que aumentar o nosso range para não ser blinded out, para não ser destruído pelos blinds. Então, entre jogar menos mãos e jogar mais mãos, a gente vai ter que acabar indo para a estratégia de jogar um pouquinho mais mãos e mais agressivo por estar no forehand e tentar botar pressão. Outro ponto em relação à estratégia é que se a gente for foldar um 8-8, vamos imaginar aqui, se a gente pegar, vamos aumentar o range até chegar no 8-8 aqui, ó. Diminuir um pouquinho. O 8-8 está aqui mais ou menos entre as 9% melhores mãos que a gente pode estar jogando. Então a gente vai estar foldando quase que o topo do nosso range se a gente foldar o 8-8 diretamente. Não faz sentido. Então por isso que o fold sempre vai ser a pior opção. E se a gente estiver foldando uma parte do topo do nosso range, a gente vai ficar muito explorável na mão, muito explorável versus os vilões. Provavelmente a gente vai acabar sendo engolido, destruído pelos blinds. Vamos pensar aqui na opção de a gente ir ao in e na opção de a gente dar o call. Antes de falar do all-in, que eu acho a melhor opção, e do tribet, eu preferia falar do call, que está aqui embaixo. Simplesmente porque a gente já consegue analisar algumas premissas. Primeiro, se a gente for dar o call nesse cenário aqui, vamos voltar ao cenário.
Se a gente for dar o call no 88 apenas por set value, ou seja, apenas para trincar, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom no geral, né? Aqui a gente tem ainda o limite de fichas necessárias, eu vou mostrar. Mas se for dar o call apenas pensando em set value, eu não acho que nesse cenário é a melhor opção. Então se for dar o call, a gente vai jogar por set value, ele vai jogar pelo par do 8 também no pós-flop. Vamos entender aqui qual que é a matemática do set value. A gente tem quais são nossos altos. A gente tem dois 8 para trincar e tem todas as outras cartas que são altos ruins, né? Que são altos que não vão dar trinca pra gente. Então qual que é a chance de não flopar um set? Geralmente a gente faz o contrário do que a gente quer, porque tem uma questão estatística aí, e a gente pode fazer isso com os dados. Se você somar sempre as porcentagens, por exemplo, de um dado de dar 4, depois de dar 5, e depois de dar 6, depois de dar 7, às vezes esse número vai acabar ultrapassando 100% por uma questão estatística. A gente tem que calcular isso de outra forma. Então geralmente a gente calcula a chance de não flopar um set para depois saber qual a nossa chance de flopar um set. Então vão bater 48 cartas. Por que 48 de 50? Porque a gente já tem duas cartas na mão, então a gente já eventualmente vão bater outras 48 cartas diferentes das 52 cartas do baralho. Como só tem 50 cartas para bater, já que a gente tem duas, 48 de 50. Depois que eu bater uma carta, a outra carta pode também ser um 8, então vai ser 47 possibilidades de 49. E depois 46 possibilidades de 48, que vai dar nessa multiplicação 096 por 0,959 por 0,958, que é 0,88. Então a nossa chance de flopar um set é 11,8. Se você procurar aí odds de flopar um set, pode procurar no Google, aí vai dar sempre um número bem próximo a 11, 12%. Ou se você quiser vir numa ferramenta como o próprio Flopzilla e você tirar aqui, deixar apenas o par que você tem, não importa qual é o par, ele vai mostrar aqui a chance de trincar 10,8, tá? Aí o que deixa um pouquinho mais preciso aqui é porque ele também vai considerar que eventualmente os outros jogadores podem ter um 8 na mão, enfim, tem um pequeno ajuste aí. Mas esse número é bem próximo de 11,8, como a gente calculou. Então, pensando que a gente vai flopar mais ou menos 11% das vezes, o que a gente deveria imaginar? Qual que é a fórmula do EV, a fórmula padrão? O EV do call é a porcentagem de ganhar versus o quanto você ganha, menos a porcentagem de perder e o quanto você perde. Isso para o call. Para o all-in, tem que considerar fold equity e outras coisas, claro. Se a gente está considerando que essa é a fórmula, tem um ponto que a gente não sabe aqui, que é a nossa porcentagem de ganhar. Porque quando a gente trincar, a gente não sabe exatamente se a gente vai estar ganhando ou não. Vamos tentar fazer algo mais simples então. Vamos imaginar às vezes que a gente trinca. E pensar que sempre que a gente trinca, a gente ganha. Depois a gente vai refletir sobre isso. Então o EV vai ser a chance de eu trincar. Essa fórmula também está correta, tá? Versus os ganhos imediatos. Porque sempre que a gente trincar, a gente sabe que pelo menos o flop ou o pot no flop a gente vai ganhar. Pode ser que o vilão fold para o nosso check raise, para o nosso bet, aí tem inúmeras possibilidades. Mas geralmente a gente vai ganhar o pot. A gente não vai ganhar esse pot quando o vilão flopar maior. Realmente tem essas possibilidades dele flopar uma trinca maior, flopar um straight, flopar um flush. Mas a gente sempre vai considerar que a nossa chance é a chance dos ganhos imediatos mais os ganhos futuros, corrigindo aqui, que são os ganhos das próximas streets, menos as vezes que eu errar, ou seja, que eu não acertar a trinca, e o custo do call, que é o quanto que eu estou dando call para acertar, no caso os 1000. Então o EV geralmente vai ser esses 11,8 vezes o pote inicial, mais aqui os ganhos posteriores, menos a chance de eu não trincar e o quanto eu estou perdendo. Supondo que a gente consiga estaquear o vilão, esse call
no geral vai ser, com esse stack que a gente tem, ele vai ser um call de 1615 fichas up. Ou seja, vai ser um call bem marginal, porque ele vai ser um call de pouco mais de um blind, menos de 2 blinds. Isso porque o nosso stack está muito pequeno. Ainda assim, eu não sei se eu vou ganhar esses 1615, né? Seria 1615, só que não, porque aquilo que eu comentei, às vezes a trinca não é boa. Então às vezes a gente não vai ganhar nem o que está no flop, e muitas vezes a gente não vai ganhar esse tanto pós-flop. Esse tanto pós-flop a gente não vai ganhar por dois motivos. A gente pode não ganhar por conta do vilão acertar uma mão maior, ou por conta do vilão não acertar nada e desligar pós-flop. Então, dá o call pensando em trincar. Se a gente ganhar apenas o flop, ou seja, ganhar o flop e o vilão foldar no pós-flop, esse call ele é ruim. Se a gente acertar a trinca e ainda assim foldar, então às vezes que a gente poderia ganhar o pote, pelo menos no flop, a gente foldar essa trinca, por mais que a gente tenha a possibilidade do vilão ter uma mão melhor, isso fica mais ruim ainda. Então, dar o call apenas para trincar é ruim, dar o call para trincar e foldar, por mais que o board seja ruim, é péssimo. Então a gente tem que dar o call, tentar jogar pelo valor do 8-8 e jogar bem pra frente quando a gente acertar a trinca. Então, para pensar em set value, que é esse cenário aqui, primeira coisa, range do vilão. Quanto menor, é melhor. Tá. E nessa situação aqui que a gente viu, o jogo está four-handed. O range do vilão tende a ser maior, ele tende a abrir muito mais mãos aqui. Primeiro por ser botão, primeiro porque tem apenas 4 jogadores. Então ele tende a abrir um range bem maior do que se fosse uma mesa com 9 pessoas e o vilão tivesse ali no TG. Então o call por set value aqui no big versus um raise do botão geralmente não é tão interessante quanto versus um range do TG. Versus um range, um call, né, versus um raise numa mesa curta, é sempre também pior do que, porque o vilão vai estar sempre numa posição que ele precisa abrir mais mãos e vai estar abrindo um range maior, vai ser um call pior do que um raise do TG. Então, nesse caso, como o range do vilão é maior, não é uma boa situação para set value. Melhor que o range dele fosse mais apertado, mais tight, porque quando ele abrir aqui um Ice Rei e ele acertar o Rei ou Ice, quando ele abrir um Ice Dama, um Ice Vala e acertar o Vala, dificilmente ele vai largar. Quando ele abrir um overpair, Ice Ice, Rei Dama Dama e você trincar, dificilmente ele vai largar. Agora nesse caso, como o range do vilão é bem amplo, muitas vezes ele vai acertar uma mão marginal, um segundo par, uma broca, e ele pode largar tanto para o seu lead como para o seu check raise all in. Então não é uma situação tão interessante dar o call versus o botão pensando no set value, tá? Então, quanto menor o range do vilão, melhor é o call por set value. A agressão pós-flop, quanto maior é a agressão pós-flop, melhor é. Ou seja, se é um vilão que você beta muito, que não desliga nenhum flop, é bom dar o call, porque quando a gente der o call, a gente vai conseguir stackear ele. Se é um vilão que é mais passivo pós-flop, esse call fica cada vez mais ruim. O stack, quanto maior é melhor, ou seja, quanto mais blinds efetivos o vilão tiver, se ele tiver com 40 blinds aqui, mesmo do botão, esse call é muito melhor do que esse stack efetivo de 18 blinds que ele tem, já que vai ficar muito próximo. As chances, quando a gente trincar, a gente vai ter que sempre praticamente stackear ele e sempre ganhar pelo menos o pote para valer a pena as vezes que a gente vai errar. Então quanto maior tiver o stack dele, melhor. O tamanho do pote imediato também é melhor. Nesse caso, ele deu raise, a gente tem só o big, o small e os antes. Mas vamos supor que tivesse mais outros 5 jogadores, a gente seria um número maior de antes. Vamos supor que ele tivesse dado raise e tomado um call, a gente teria também um número maior de blinds. Então quanto maior é o pot, melhor é o call por set value. O custo do call, quanto menor é melhor. Então nesse caso, como a gente está no big, a gente tem que dar um call de apenas um. É uma situação bem melhor que se a gente estivesse no small e bem melhor que se ele fosse o cutoff e fosse o botão, por exemplo. Tá? A gente tem tendo que investir muito menos. Então esse call, esse é um dos motivos para dar o call aqui.
e o nível do vilão. Quanto mais fraco, melhor. Como nesses limites, por assim dizer, os vilões no geral são fracos, às vezes que ele acertar um top pair ou dois pares, ele não vai foldar. Ainda tem uma justificativa para dar esse call aqui, mas não só para jogar por 7 value, né? 7 value e para jogar pelo valor do 8, mas ainda assim vale um pouco mais jogar por 7 value por conta que o vilão vai errar muito pós-flop. Então, aqui tem alguns fatores que a gente deve considerar. Então, esse call de 8-8 ele não é ruim por 7 value, ele está no limite, mas não é a melhor opção que eu acredito para essa situação. Agora vamos pensar em overs, porque sempre que a gente dá o call aqui e bater um flop Ás, Rei, Dama, a gente vai ficar muito sentir mal, vai ter que desligar. Bater um flop Ás, 10 vala, um flop, mesmo que bata apenas uma over, né? Ás, 2 e 6. A gente vai ficar às vezes com medo. Rei, 2 e 6 e vilão, você beta bem forte. Então se a gente for dar call aqui com medo das overs, é melhor a gente chovar, tribetar ou chovar. Eu prefiro chovar reto aqui para não enfrentar essa situação, porque as overs vão bater muito mais do que a gente imagina. Ó, quais são as overs que a gente tem? 9, 10, vala, dama, rei e ás. 6 cartas, 4 possibilidades cada uma, ou seja, 24 cartas para bater. Se a gente fizer o inverso, quantas cartas não são overs? São 26. Então, da primeira carta, 26 e 50 não serão overs. Na segunda, 25 e 49 e 24 e 48. Então, as chances de saírem overs é o 1 menos as não overs, que vai ser essa conta que a gente vai fazer aqui. A gente fazendo a conta da multiplicação, uma estatística básica, a gente vai chegar em 86,7%. Então as chances de saírem overs são 86,7%. Se quiser geralmente conferir esses números, aqui eu fiz a conta só para ilustrar, né, que é dividir os outs pelo total de cartas. Mas se a gente olhar algum site que mostre isso pronto, a gente pode vir aqui. Tem essa tabelinha na Card Player. E o 88 vão dar esses exatos 88,7%. Ou seja, quase 87% das vezes vai bater over. Então se a gente for dar call para ficar com medo de over, vai ser ruim. E no turn e no river, com certeza vai bater overs. Então a gente vai ter que às vezes dar call flop e largar turn ou river, se você estiver com medo das overs. Então esse é um outro motivo pelo qual é ruim dar o call. Porque sempre que bater overs a gente vai se sentir mal, não vai querer atolar por CFT e vai acabar foldando e sendo explorável, já que 87% das vezes vai bater uma over. Ok, mas vamos imaginar que a gente deu o call. Tá. A mão aqui, no caso, o desenrolar da mão realmente foi o call. Não é um call ruim, mas é um call que a gente tem que pensar muito no pós-flop. Bateu um flop que não é o melhor flop do mundo, mas é um flop bom, já que a gente trincou. E se o vilão acertou o Ás, se o vilão tá com flush draw, se o vilão tá com flush draw e broca, ele não vai largar também, apesar dele ter muitas altas. Então esse é um dos melhores flops que a gente poderia, já que a gente trincou. O ruim é porque bateu 3 cartas do mesmo naipe. Mas a chance do vilão ter acertado o flush no flop também não é tão grande assim, tá? Então vamos imaginar que o vilão abriu um range mais ou menos desse aqui. Ou seja, ele abriu muitas cartas naipadas aqui, alguns connectors, todos os pares. Abriu dama 8, vala 8, 9 8, abriu asas naipados, rei 8, dama 8. É um range bem justo de 29%, mesmo considerando uma FT. É um range que está no forehand ali, é um range justo. Se ele abriu esse range, vamos ver os combos que o vilão tem. A chance dele ter acertado um straight flush é pequena, de ter acertado um flush, vamos tirar o filtro que eu fiz aqui, é 3%. Então assim, a gente está realmente com medo do vilão ter acertado um flush, sendo que de todo o range que ele abriu aqui, o flush vai representar, vou voltar a tirar o filtro aqui, todo o range que ele abriu, ele acertou apenas 3%.
Ah, mas tem um monte de mão que não tá marcada ali. Não, não tem mão que não tá marcada, porque ó, vamos tirar filtro qualquer um aqui, 3%. Por quê? Já que bateu um AIS no flop, vamos concordar que o vilão não tem flush na mão, já que ele não tem nenhum desses ases. Como bateu o flush, o vilão não tem nenhum combo de 10. Como também não tem nenhum combo de 8, que é toda essa fileira e aqui também. Então a chance do vilão ter o flush realmente é muito pequena. A chance do vilão ter acertado um flush no flop é menos que 3%, é 2,5%. Então a gente não tem que estar com muito medo do flush nesse flop. A gente está com medo de 2,5% e está vendo muito fantasma. O vilão pode ter acertado uma trinca, realmente pode, o 10-10 e o as, mas é apenas 2%. Dois pares, mas não assusta a gente. Top pair, flush draw, aqui ele não acertou. Acertou um ice, mas não acertou nada. Não acertou nenhum flush, né? Top pair com flush draw e top pair sem flush draw. Aqui ele pode ter um par do meio. A gente pode deixar todas as possibilidades de mãos que o vilão tem. Então ele abriu 316 combos, ele tem os 316 combos aqui. Só que o vilão não vai se betar todas essas mãos. Ele vai realmente escolher alguns combos que ele se beta e alguns combos que ele não se beta. E vamos imaginar ainda pelo size que a gente escolheu aqui. Quais mãos o vilão vai se betar e quais mãos o vilão não vai se betar. O flop tem 4.740 fichas e o vilão dá um bet pot, overbet. Quando o vilão dá esse bet, claramente ele diz ou ele induz que ele não vai foldar para um chove. Ele pode estar fazendo isso para foldar, mas seria muito ruim. Acho que geralmente se ele for fazer isso para foldar, ele vai betar um size menor, possivelmente um terço do pote, 1.600, 1.800 para depois conseguir foldar, ter espaço para foldar. Se ele for betar 5.000, ele nunca vai ter espaço para foldar aqui. Ainda assim, vamos filtrar quais mãos ele vai betar esse size. Então vamos imaginar que ele vai betar straight flush? Não, ele não vai ter. Ele vai betar o flush? Talvez, mas todos os flushes. Aqui eu fiz uma exclusão. Porque eu acho que se ele tem o flush com dama, ele tem quase o nut flush, né? Mas ele tem um flush com dama, ele pode ter medo de a gente ter, de repente, o rei e acertar um out no turn, que ele não deveria ter esse medo, mas ele pode ter. Um jogador que é recreativo, ele vai se betar esse size com medo. Então ele vai se betar o dama vala na empada, o dama nova na empada, o flush em vala também. Ele pode imaginar que a gente tem o rei ou a dama e ficar com medo de a gente fazer um flush maior. E o 7-6 e o 6-5 ele pode também betar aquele valor. Não vou excluir isso da mão dele. Agora, os flushes em rei, eu já estou tirando, são apenas 3 combos aqui, mas eu estou tirando porque dificilmente o vilão acertou nuts no flop, ele vai querer betar o pote para expulsar a gente. Então, pelo menos com o nut flush, ele vai betar meio pote, 2.000 e pouco, ele vai betar 3.000, ele pode betar 1.000 e pouco, mas dificilmente ele vai betar um overbet com o nut flush, tá? Eu não sou, sendo bem realista, eu não vejo muito essa possibilidade. Então eu tirei esses combos de rei. Aí eu deixei aqui possibilidades de trinca. Ele pode sim fazer isso com as Ais e 10-10 com medo de bater outra de paus. Ele pode fazer isso com todos esses dois pares. 10 e 8, Ais e 10, Ais e 8 também com medo de bater um flush. Tem alguns top pairs que ele pode fazer isso. Ele pode achar que o Ais é bom, já que é um jogador recreativo, e chovar. Ou betar esses 5.000, pensando em não foldar. Principalmente se ele tiver um Ais com flush draw, com certeza ele vai fazer isso. Esses ases sem flush draw, aí depende muito do vilão. Inicialmente eu vou considerar que ele pode betar. Um par do meio, eu acho que não. Eu acho que rei, dama e vala ele pode dar check. Ou então ele pode betar um size menor ainda com medo. Tanto com medo do Ais, como com medo do flush draw. Então ele pode betar, sei lá, 1.700 e foldar. Só que tem alguns combos aqui que eu acho que ele pode fazer isso. Que o que eu tinha marcado aqui era
principalmente todos os combos que tem uma de paus. Então se ele tem o rei rei, dama dama ou vala vala com uma carta de paus, eu acho que sim, somente essas mãos ele é capaz de betar esse size pra atolar. Já que ele tem um par bom e um flush draw bom, por assim dizer, né? Então eu acho que esses pares ele pode fazer isso, considerando que ele tem uma de paus. Um par do meio vai depender um pouco do vilão, mas alguns podem se betar o 10, principalmente, né? Para atolar. Acho que muitos não vão. Um par fraco já acho que não. Então eu vou tirar todas essas opções aqui de 7-7, 6-6, 9-8. Mesmo um vala 8, rei 8. Eu vou tirar. Essas mãos que não acertaram nada eu vou tirar. O nut flush draw acho que sempre. Se ele tiver um rei de paus ele vai se betar esse size para atolar. Principalmente se ele tiver acertado o Ás com o Ás e Rei, ou se ele tiver uma broca, como ele vai ter. Ele vai ter muitos combos aí, mesmo o Rei 9, o Rei Vala, o Rei Dama são combos que ele pode atolar, betar 5.000 para atolar. O Nut Flush Draw, o Second Nut Flush Draw também acho que ele pode fazer isso se ele tiver a Dama de paus, principalmente se acertou o Ás. O terceiro Nut Flush Draw ainda vou deixar. Um Flush Draw fraco já vou tirar. Duas pontas aqui, que é o Vala 9 e o Dama Vala, depende muito do vilão. Posso deixar inicialmente. E a broca já acho que é. Depende muito. E se ele tiver uma broca com flush draw, eu já estou contando ela ali em cima, então eu vou tirar. Então dos 316 combos iniciais, eu acho que o vilão se beta no máximo 209 combos. Se ele se betar esses 209 combos, pensando em não dar fold, a nossa mão. Se ele se betar pensando em dar fold, a nossa mão é sempre chove. Porque a gente vai fazer ele foldar ainda mãos que tem alguma equidade contra a gente. Se ele der bet pensando em dar call, a nossa mão aqui, que é o 8-8, eu marquei ela aqui. Nós somos 77% favorito, 77,5% favorito. Então a gente tem que dar call, tem que dar o chove sempre. A gente pode dar check chove aqui sempre com 8-8. Agora, não, mas eu posso estar sendo um pouco otimista. O vilão pode não se betar aquele size com todas as mãos. Então ele pode se betar um range um pouco mais restrito. Então vamos imaginar que ele não faça isso com duas pontas. E de repente dê um check. Ele não faça isso com o terceiro nut flush draw. Mas ele faça com a dama. Faça com o nut flush draw. Ele não faça com todos esses pares do meio aqui. Ele faça ainda com rei, rei, dama, dama e vala, vala, que são 9 combos. Lembrando que aqui eu poderia ter 18 combos, né? 6 combos de cada par. Mas eu considerei só 9 combos, porque são apenas as cartas com paus. Então aqui já está restrito. E ele não faça com um top pair sem flush draw. Então ele faça só top pair com flush draw. Então desses top pairs que ele fizer aqui, eu vou tirar também. Ele vai fazer 2 pares, trinca e flush, menos os nut flush. Se eu considerar ainda esse range que é bem restrito, ó, somente flushes, tirando nut flush, trinca, 2 pares, alguns flush draws bem fortes aqui, pocket pair com uma de paus, o nut flush e o second nut flush. Agora eu reduzi para 76 combos e nós ainda temos 63% quase de favoritismo. A nossa mão está muito favorável versus o range dele. E se eu tirar ainda o second nut flush draw, a nossa mão ainda é 67% favorito. O nut flush draw acho que ele sempre vai fazer isso. Se eu tirar o pocket pair aqui, que é o rei, rei, dama, dama e vala, vala, com uma de paus, a nossa mão ainda é favorita. Se eu tirar aqui essas as brocas já não estavam marcando. Se eu tirar o nut flush draw, que são essas mãos, vou deixar apenas o nut flush draw. Vou deixar apenas o rei dama, que tem uma broca, e o flush draw ou no rei ou na dama, o rei rei e o ás rei. Então um range bem restrito.
Agora tem 47 combos e a nossa mão ainda é 61% favorita. Então, mesmo restringindo muito, olha, restringir quase tudo que poderia aqui, a nossa mão ainda é favorita. E se for considerar pela pot odds, então é sempre um check shove nesse spot, tá? É sempre. Não tem por que ver fantasma e pensar em dar um check, o vilão betar aqui e a gente foldar. A nossa mão ainda é muito favorita, mesmo que te restrinja o range do vilão. Agora, como eu falei que a melhor opção era o shove pré-flop, vou voltar aqui. Porque qual que é a matemática do steal e re-steal? O vilão tá dando um raise de 2.000 para ganhar 1.740. E no re-steal a gente vai estar arriscando todo o nosso stack para ganhar o pot. Se a gente for considerar o EV básico do re-steal, ele vai dar quase 4 blinds de EV positivo. É claro que isso não é verdade, porque a gente teria que recalcular considerando o ICM, já que está na FT. Mas ainda assim, sempre o re-steal vai ser, no geral, bom. Mas para a gente saber exatamente quais mãos ou como que a gente poderia trabalhar com esse re-steal, eu fiz algumas contas aqui com o Hold'em Resources. Então vou mostrar aqui, ó, mão 6, mão 7. Vou mostrar um pouquinho o que são essas mãos e vou abrir o Resources para a gente fazer umas contas. Tentar deixar isso menorzinho aqui. Então vamos lá. O que é a mão 6? Essas mãos estão marcadas aqui, tá? A mão 6, o botão deu um raise. O Big Blind foi ao win do Big Blind, né? Por chip EV. O range do Hold'em Resources mesmo. Então, vou pôr isso aqui pra cá. Então, esse primeiro cenário. Como que eu faço esses cenários, né? Eu geralmente venho aqui, uma mão avançada, seleciono se é chip EV ou ICM, dou um next e seleciono o cenário. Aqui, esse cenário específico tinha um raise de 2 Big Blinds, 3bet para 6 e all-in. Tá? Aqui eu posso mudar, permitindo se pode ter limp pré-flop, se pode ter raise call, se pode ter 3bet call, enfim, eu tenho várias opções aqui. Na mão 6, o que eu fiz? O botão, que é o jogador que abriu o raise para 2000, ele abriu esse range, que é o que o Resources manda, então o Resources orienta a abrir 40% do range, que é lucrativo, por chip EV. A gente deu um all-in. E a gente não tem a possibilidade do flat call nosso do Big Blind. Então, o nosso range é 100% de all-in ou fold. Se assim fosse, a gente daria all-in com todas essas mãos, que é 29% do range, e o vilão teria que dar call com 20%. O vilão teria que dar call com todo esse range aqui, a gente daria um all-in com esse range. Ah, tudo bem, só que a gente está numa FT, lembra? A gente tem a pressão do ICM, que conta, e a gente tem um jogador short, que conta muito. Se a gente for refazer aqui a mão, no momento do raise, a gente é praticamente o segundo jogador em fichas. Não, vou voltar aqui. A gente é praticamente o terceiro, segundo jogador em fichas, já que a gente tem mais esses 1000, a gente tem 19.392. Então, o segundo jogador em fichas, e tem um jogador short aqui, com 7 blinds, basicamente. 8 blinds, considerando o small. Então, por ICM, a gente vai considerar aí uma segunda situação. Então, se por chip EV a gente pode chovar tudo isso, por ICM, tem a mão número 7, que é o range do Hold'em Resources. Ele fala que o vilão deveria abrir 25%, ou seja, o vilão tem que abrir menos mãos, já que agora tem a pressão do ICM, tem um jogador short. E se ele abrir, ele vai ter que pensar muitas vezes em dar call nesse short, o que muda um pouquinho o cenário da mão. Se esse vilão no botão, se ele abrir para dar fold para esse jogador short, ele vai ser muito explorável, então ele vai ter que ter um range de raise e call nesse jogador short. Então ele vai ter que diminuir um pouquinho o range dele. Então o range dele diminuiu de 38,4% para 25,7%. E o nosso range
de rei steel, curiosamente subiu. Por chip event deveria chovar 29%. Agora, por ICM, ele deveria chovar 32%. Inclusive mãos que pode ser que nem todos imaginem aqui, como todos os ases, até alguns reis naipados. Mas por que chovar todas essas mãos? Porque quando a gente chovar, o vilão não vai poder dar call tão tranquilo assim. Diferente aqui, que o vilão pode dar um call com mais mãos, quando a gente chova, é, quando a gente chova numa situação de ICM, o vilão vai ter que dar alguns folds. Então vamos ver a mão. Vamos pensar o nosso mesmo range de chove, que é esses 29%. Olhar a mão 8 aqui, é o mesmo range de chove. Então eu copiei o range, travei nos 29%. Se a gente for ver aqui, inicialmente o vilão pode dar um call de 20% quando a gente chova 29%. Só que por ICM, ó, aqui marca ICM e aqui marca XPV. Tá no final desse quadradinho que aparece aí. Então, enquanto por XPV o vilão pode dar call com 20% do range das mãos, por ICM ele pode dar call apenas com 5%. Então, olha só o range do vilão. Vamos colocar as mãos uma do lado da outra. Por XPV, o call dele é esse range. Por ICM, o call dele é esse range. Por isso que geralmente às vezes as ferramentas como o Hold'em Resources orientam que a gente chove um range inclusive maior algumas vezes, porque vai botar muita pressão nesse jogador aqui, porque tem que dar um range, um call com um range bem pequeno, considerando o outro jogador short. Aqui está escrito errado, né? Mesmo. Agora vamos supor a mão 9, raise do button, e só que agora eu tenho introduzir o call por XPV. A gente pode dar o call agora e não só mente all-in. Aí é essa mão aqui, a mão 9. O vilão abriu 30%. A gente aqui no Big pode dar o call, praticamente com 100% do range. Olha só que interessante. Nesse cenário, todo o nosso range é um range elegível a call, já que tem essa possibilidade agora. E uma pequena parte do range é tribet. Você pode ver que o Resources equilibrou algumas mãos que eu não dou chove aqui. Uma porcentagem do vala 8, rei 10, vala 9, ele equilibrou algumas mãos aqui para tentar equilibrar entre mãos de valor e mãos de blefe ou de semi-blefe. Não é o range que eu chovaria, mas é um range que é bom chovar. E o call do vilão continua sendo restrito, só que como a gente aumentou um pouco o nosso range de tribet, aqui ainda por XPV, o vilão pode dar um call desses 10%. Então, quando a gente introduz o call, a gente tem que jogar 100% do nosso range, não tem fold naquela situação ali. A outra opção é a mesma situação, a gente pode dar all-in ou call, estando no Big Blind, também por XPV, só que eu vou considerar o range de tribet da mão 6, que foi aquele range mais ajustado lá. Então, vou para a mão 10. O meu range de tribet continua sendo aquela mesma porcentagem. E aí o meu range de call muda para 71%. Todo o resto do range aqui eu vou dar call. E o vilão vai dar call bem próximo dos 10% aqui também, ó, 10,8%. Por mais que a gente mudou o nosso range de tribet, considerando o equilíbrio de mãos de tribet e call, o range do vilão ficou praticamente o mesmo. A mão 11 tem o range do botão, a gente pode dar all-in ou call, só que por ICM no range do Resources. Então essa mão 11, o Resources manda a gente dar call com muita coisa aqui e dá tribet com algumas mãos, tá? A mão 12 é o raise do button
all-in ou call ou tribet do Big Blind. Então a gente introduziu aqui tanto o all-in, o call ou uma tribet, a gente no Big, só que o agressor pré-flop, que é o botão, pode dar apenas 4bet ou foldar. Ele não pode dar o call na tribet. Então, tirar daqui. Temos a mão 12. Aí eu coloquei um range mais justo aqui de tribet, que é esse range aqui. Tem algumas mãos mixadas aqui que a gente vai poder jogar pós-flop. Quando a gente tribeta aqui, imaginando que o vilão vai dar só 4bet, a gente poderia excluir realmente essas mãos aqui como vala 9, dama 10, rei vala e tribetar, escolher tribetar mais justo, os blockers, né? Tribetar o Ás 5, o Ás 4, o Ás 3 off, talvez os As snipados aqui, os As mais fracos, que vai dar tribet fold, e não tribetar essas mãos aqui. Por quê? A gente vai dar tribet fold, então é melhor quem tenha blocker do que quem tenha jogabilidade pós-flop, tá? Esse range aqui não foi muito bem trabalhado, é parecido com o range inicial do Roder Resources, mas eu errei ao tirar umas mãos que o Resources colocou aqui, que são esses ases e alguns reis como blockers. Eu achei que era muito over, só que eu esqueci que eu restringi a possibilidade de não ter o call. Se a gente tribetar esse range, o 4bet do vilão é com esse range, e o nosso call ainda pode ter um range que inclui o 8-8. A gente pode tribetar e dar call com 8-8. Isso por chip EV. A gente tem a mão 13, que é o mesmo cenário, só que é por ICM. Então a gente pode dar tribet com essas mãos. O vilão dá 4bet com essas mãos. Essas mãos marcadas aqui. E a gente dá call com essas mãos. Então o 8-8 não ficou tão bom assim para dar tribet call por ICM. Né? A gente está tribetando. Já não é uma mão tão interessante, porque às vezes que a gente dá call, a gente vai estar no mínimo flipando. Porque o vilão vai chovar praticamente o que? Ele vai chovar as overs, ele vai chovar rei dama, rei vala, Ás e X. Então, no mínimo ele vai ter overs ou ele vai ter um par maior. Então, o tribet call de 8-8 ainda é ok, mas não é a melhor opção. Por isso que é melhor chovar o 8-8 direto. A gente tem a mão 14. A mão 14, a gente tem raise do botão, all-in ou call, ou tribet do Big Blind por ICM, e somente 4bet ou fold do vilão. Então a mão 14. A única diferença aqui é que eu ajustei um pouquinho o range de 4bet do vilão. Deixei um range um pouquinho mais concentrado, sem todas aquelas mãos do Resources. E o nosso range de call, o 8-8 ainda fica sendo bom, já que o vilão está 4betando menos mãos. A gente ainda tem alguma equidade versus essas overs e esses overpairs aqui. E tem alguns pares menores que o vilão está chovando, tá? Isso por ICM. Aqui é sempre um ajuste, né? Porque se a gente sempre tirar, diminuir o range do vilão, muda completamente o nosso range de call. Então, vamos supor que o vilão está forbetando esse range. Eu vou dar um best response aqui, que seria ajustar o meu range de call. Meu range de call agora ficaria somente esse, 8-8 mais. É um range justo para eu estar dando tribet call. Agora, já que eu dou tribet call com esse range, vou ajustar o range do vilão. Qual é a melhor resposta dele? Ele deveria forbetar menos. Então agora ele deveria forbetar esse range mais tight. Se ele forbeta esse range mais tight, a gente deveria dar call com menos coisa ainda. Só que se ele está forbetando um range mais tight, eu vou mudar o meu range de tribet. Se eu der o best response, ele vai para N2. Eu deveria tribetar quase a qualquer mão, porque ele vai forbetar muito pouco. E aqui por que N2? Porque não tem a possibilidade de call do vilão, lembra? Se eu tivesse o call, não seria N2. Como o vilão só vai dar 4bet ou fold, ele vai forbetar 5%, o resto ele vai dar fold. N2 eu posso tribetar. Aí nesse caso, eu vou ajustar de novo a resposta dele. Ele vai ter que dar 4bet de 26% e eu vou ter que dar call de 15%. Então é um jogo de ajustes, né? Agora, isso não é tão real assim, porque eu posso ter ainda o call
na tribet. Então vou para a mão 15. A mão 15, a gente tem uma tribet. O botão pode dar o call com todo esse range. Ou o vilão pode dar 4bet. Ele está 4betando aqui praticamente o topo do range e algumas vezes o rei vala e o ás dama. E o 8-8 algumas vezes. Isso que o research calculou. E a gente no big deveria dar um call mais restrito que não inclui o 8-8 agora. Já que, como o vilão tem muito range para call ainda, ele não vai forbetar tantas mãos assim. Agora, eu tenho aqui a mão 16, que é essa mesma mão, só que sem editar. A única coisa que eu tenho editado aqui é o range de tribet, que eu tenho mudado para 11%. Aqui, o Research reduziu o nosso range de tribet para apenas... Só que ele mixa algumas mãos aqui, né? Mas ele reduziu para 8%. O range do call, do botão, ele está bem amplo aqui ainda, 17%. E o range de 4bet do botão, ele está bem tight, só que ele mixou algumas mãos bem fortes, como Ás e Rei, e algumas outras mãos aqui com blockers, né? Ás, Rei, que são mãos de 4bet e bluff. Ele está chovando por bluff. E o nosso call ficaria bem restrito. Então aqui a gente viu várias e várias possibilidades, né? Eu acho que o nosso, editando novamente o nosso range de tribet, pensando que ainda pode ter o call do vilão, né? Eu não quero dar tribet call com 77, 66, 55, nem com 88, nem com 99, porque vai bater muitas overs no pós-flop. E possivelmente nem 10-10. 10-10 eu prefiro chovar reto, muitas vezes. Então, pensando no range que eu deixaria, de repente poderia colocar que o nosso range de tribet seria isso aqui. Então, tendo alguns blockers, talvez tendo alguns blockers aqui que a gente vai dar fold. Tendo algumas mãos que jogam bem pós-flop, como dama vala, vala 10, rei vala, rei dama, caso o vilão dê o call, que são mãos fortes ainda. E o topo do range aqui. A gente pode também dar o tribet call, quase rei, quase dama, quase 10. Então, dessas mãos aqui, uma parte delas a gente vai dar tribet call, uma parte delas a gente vai ter que dar tribet fold, possivelmente. Posso colocar de repente o rei vala. Aí se eu ajustasse esse range de tribet, a melhor resposta do vilão seria dar call com range bem amplo e dar 4bet com quase nada. Já que mesmo o Ás aqui, ele pode dar o call e jogar o pós-flop, porque no pós-flop o SPR, que é o total do pote em relação ao stack que vai sobrar para os vilões, para os dois jogadores, vamos supor que ele é tribet aqui, a tribet já vai para 6.000. Se ele der o call, já vai ter um pote no pós-flop que vai ser esses 3.640 mais 5.000, 8.700, mais os outros 4.000, já vai ter um pote de 8.740 mais 4, tem um pote de 12, quase 13.000, e vai ter um stack efetivo basicamente de menos 4.000 aqui, 12.000 pré-flop e aqui também. Então vai ficar um stack praticamente bom para chover pós-flop. Então mesmo assim, o Ás ele entra no range de call e não no range de 4bet. Agora, se o meu range de tribet diminuir, supor que eu não dê tribet com vala vala, não dê tribet com esses ases naipados, eu dei só o call. Vamos supor que eu dê tribet com esse range, 10%. Aí o range de call continua sendo bem amplo aqui. Então esse range de 4bet do vilão, ele praticamente
quase todas as mãos que ele estiver jogando, ele vai ter ou altos para flopar bem, ou ele vai ter uma mão bem forte para dar o call. Segundo o que Resources fala, eu não concordo aqui. Talvez eu tenha que reduzir mais ainda meu range de 3-bet. E aí de novo. Aí se eu reduzir bem o meu range de 3-bet, aí ele inclui um range de 4-bet aqui. E por que muda esse range de 4-bet? Porque se o vilão der só o call e jogar em posição num pote que vai ter quase o stack dele, ele vai ter geralmente um range melhor que o meu. E quando ele der 4-bet, o range que eu vou dar call vai ter que ser esse range aqui bem forte, de vala mais. Então ainda é interessante ele dar o call. Então vai depender muito de como a gente ajusta os ranges. Se o vilão aqui estiver abrindo um range bem maior aqui no pré-flop, aí eu vou ter que ajustar o meu range de 3-bet, que ele vai ficar gigante aqui. O range de call do vilão também vai ficar enorme. Se eu ajustar de novo o meu range de 3-bet para um range mais tight e com algumas blockers aqui, o range de call do vilão vai mudar para 31% e o range de 4-bet dele para 12%. Então tem muitas possibilidades que a gente pode fazer aqui de ajuste de range, mas no geral, considerando todas as situações que a gente falou, o all-in direto ainda é uma melhor opção, porque mesmo por ICM, porque o vilão vai ter que dar pouco call, o 3-bet é uma possibilidade, mas a gente vai ter que dar muito 3-bet call e pouco 3-bet fold. E além disso tudo, o fold nunca é uma possibilidade, e o call, a gente tem que dar o call pensando em não jogar só por set value, já que está bem apertado dar esse call para jogar por set value, e dar o call para foldar para overs também não é uma possibilidade. Então, vamos às possibilidades. All-in, melhor que 3-bet, melhor que call, melhor que fold. Pelo menos nesse cenário que a gente avaliou. É isso aí.